Religião de homens. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 21, 12 e 13. Certamente, ser um homem caído significa a tentativa de ser Deus para si mesmo. É curioso que as religiões politeístas não falam de uma federação de deuses que agem concordemente, cada um cumprindo sua responsabilidade. Antes, destacam os ciúmes, invejas, traições que existem entre eles exatamente porque cada um quer se afirmar sobre o outro. Deuses criados por homens refletem o próprio homem. Deus criou o homem à sua imagem. Quando o ser humano caiu, passou a fazer o oposto, criar deuses segundo a sua imagem. Nessa religião humana, o pecador pretende usurpar tudo o que é devido ao verdadeiro Deus, direcionando-o a si mesmo. Por isso, uma das coisas que mais evidencia o pecado no coração humano é a tendência de desvirtuar as coisas de Deus para procurar tirar proveito ou lucro pessoal. É oportunismo puro, baixo, às vezes travestido de piedade e consideração pelo próximo. O texto em epígrafe narra uma das expulsões que Jesus realizou no Templo de Jerusalém. Pelo que vemos no Evangelho de João, possivelmente houve ao menos duas. Não entendamos que, uma vez que nosso Senhor tenha acabado com a farra dos vendilhões e cambistas, eles simplesmente foram para suas casas e se arrependeram de seus pecados. Assim que Jesus virou as costas, eles levantaram as mesas, reuniram os animais e reiniciaram o comércio religioso. O Templo de Jerusalém foi contado entre as 7 maravilhas do mundo antigo. O chamado Templo de Herodes, o maior deles, era algo impressionante em tamanho comparado a um grande estádio de futebol de nossos dias. Herodes, cognominado o Grande, teve esse designativo devido à sua notável habilidade como arquiteto. Até mesmo os romanos utilizaram seus serviços em outras partes do império. À estrutura do templo estavam anexadas a casa do rei e a fortaleza Antônia, compondo um edifício de proporções gigantescas. Como o templo era lugar de sacrifício, ensino e oração, Jesus o frequentava com assiduidade quando subia a Jerusalém. No entanto, o que encontrava ali era a mais terrível mostra de desrespeito, algo que equivaleria à blasfêmia, expondo os intestinos da ordem sacerdotal da época, especialmente a corrupção e a ganância com ares de espiritualidade. Um animal para ser sacrificado teria que obrigatoriamente ser antes vistoriado pelo sacerdote, pois animal velho, doente, defeituoso, isto é, que ninguém queria, não podia ser oferecido a Deus. Vinha gente de grandes distâncias, não apenas da Judéia, pois no Novo Testamento havia judeus espalhados por todo o Império Romano. Para um viajante trazer de casa um animal era extremamente difícil, preferindo sempre comprá-lo em Jerusalém. Destarte, os vendedores de animais se instalaram dentro do templo, comercializando animais já vistoriados pelos sacerdotes. Estes, por cederem o lugar e por vistoriarem antecipadamente os animais, recebiam parte dos lucros. Como se não bastasse, foi permitido também aos cambistas, aqueles que cambiavam a moeda dos viajantes que chegavam de fora da Judéia para a moeda local, praticarem suas operações financeiras ali, tendo a mesma participação sacerdotal. Além disso, como o templo era muito grande, alguns, ao invés de contorná-lo, cortavam caminho por dentro dele para transportar suas cargas e mercadorias. Marcos 11:16. Mesmo que tal feira livre tivesse as melhores das intenções, o que não era o caso, privilegiava o interesse humano, tornando-se a atitude arrogante e desrespeitosa para com Deus, provocando sua ira. Cuidemos para não incorrermos no erro de praticarmos falsa espiritualidade, cujo único objetivo é o ganho pessoal.
sejamos servos autênticos de Deus e que nosso compromisso seja exclusivamente a glória dele. Desfrutemos de tudo que o Senhor tem nos dado, na perspectiva correta, isto é, para a honra e glória dele. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.